Tenho a honra e o prazer de estar presente nesta mesa que faz parte das homenagens que prestamos ao nosso querido mestre Alfredo Bozzi. Teremos hoje, agora, um debate que trata de temas caros a Alfredo Bozzi, na sua vertente, digamos, historiográfica mais ampla. E temos presentes à mesa Jacob Gorender. Eu teria, de todos os modos, como fazer uma tentativa de apresentação dos palestrantes, mas realmente não vejo por que fazê-lo. São intelectuais de tal porte que eu me restrinjo a nomeá-los e agradecer pela mesa a sua presença. Jacob Gorender será o primeiro a falar. O professor Fábio Conder Comparato, que está no centro da mesa, e o nosso caro membro mais jovem na mesa, representando, veja só, está realmente representando? É ótimo. Saberá representar, o nosso jovem João Ítacar saberá representar a honra da família, né? Eu acho que temos tudo para dar início ao nosso debate. O senhor falaria em primeiro lugar? Como? O senhor falaria em primeiro lugar? Eu passo a falar? Quanto tempo eu terei? Aproximadamente. 20 minutos. Hein? 20. Uns 20 minutos? Tá, deixa eu... Tá. É para mim sumamente honroso estar hoje aqui, neste evento especial da Universidade de São Paulo, em que se presta uma homenagem a Alfredo Bozzi, por motivo do seu aniversário, do seu 70º aniversário. Todos temos uma dívida com Alfredo Bozzi, aqueles de nós que lidamos com literatura, ciências sociais, historiografia, todos aprendemos alguma coisa nos seus livros. E mesmo que não os tenhamos lido, nós somos devedores dos seus ensinamentos, difundidos através de outros livros, e que fazem parte já de um consenso geral para quem estuda ciências sociais, história do Brasil e tudo que se refere à literatura em nosso país. Eu, em particular, tenho uma dívida com Alfredo Bozzi que não posso deixar aqui de referir, embora isso tome uma parte do meu tempo. Não faz mal. Nos anos 70, eu cheguei, através de estudos que vinha fazendo, à conclusão que aquela tese consagrada do velho Partido Comunista do Brasil e que vinha da Internacional, de que o Brasil tinha um passado feudal, um presente feudal mesmo, né? Que essas chamadas sobrevivências feudais caracterizavam a sociedade brasileira. Eu cheguei à conclusão, através dos meus estudos,
de que isso era falso. O passado brasileiro não foi feudal, não teve sobrevivências feudais, foi um passado escravista. E, para isso, eu juntei leituras, referências bibliográficas, tudo o que eu podia para provar esta tese. E daí surgiu um livro chamado O Escravismo, que eu intitulei O Escravismo Colonial, que foi escrito em máquina datilográfica, eu não tinha computador naquela época, e que formava o que se chama um calhamaço, eram algumas centenas de páginas. Que fazer com aquilo? Então, o que acontece é que naquele momento, o editor-chefe da Ática era José Granville Ponce, ex-companheiro meu de prisão. E então eu o procurei e entreguei a ele os originais. E os originais foram parar às mãos de Alfredo Bose, que era consultor da editora. Eu não sei que impressão lhe causaram, só ele pode dizer. Uma pessoa que não tinha formação acadêmica, não tinha mestrado nem doutorado, e que versava sobre assuntos difíceis e que tinham já sido versados por outros autores muito mais autorizados. Como então considerar a publicação de um livro nessas condições? Pois o que eu sei é que o livro foi publicado. E não podia ter sido publicado sem a aprovação de Alfredo Bose. O que eu aqui publicamente agradeço, como já agradeci por escrito na revista Nossa História. O livro já tirou 6 edições. E há pouco a editora, coisa de 2 meses, reimprimiu, fez a primeira reimpressão da 6ª edição. Então, é um livro que, se pode dizer, teve uma boa acolhida. E não seria possível sem que o caminho tivesse sido aberto por Alfredo Bose. E é isso que eu agradeço muito a ele, enormemente, e faço público aqui. O próprio professor Bose tem contribuições especiais, não só na literatura, mas também na própria história do Brasil, e particularmente num livro que é uma obra-prima, A Dialética da Colonização. Aqui o tema que me propuseram se refere à abolição e à construção do capitalismo no Brasil. Aí é preciso dizer de que abolição se trata. O Brasil foi o maior país escravista da era moderna. Superou todos os outros. Os escravocratas brasileiros foram muito espertos e conseguiram prolongar a escravidão no Brasil até quase o fim do século XIX. A própria lei do ventre livre, a chamada lei do ventre livre, de 1860, que tornava livres os filhos
de escravas era uma farsa, porque os recém-nascidos tinham que ser criados nas senzalas. O sistema brasileiro era de senzalas. Uma senzala de mulheres, outra senzala de homens. Então, os filhos dessas mulheres escravas se educavam nas senzalas, adquiriam um comportamento de escravos e não aprendiam nada mais do que os próprios escravos aprendiam. Assim, a própria lei do ventre livre foi uma esperteza dos escravocratas brasileiros que, desta forma, prolongaram a escravidão. Ao contrário do que se deu nos Estados Unidos, onde os escravos tinham famílias, eram alojados em cabanas e ali podiam educar os seus filhos, embora continuassem sendo propriedade e a qualquer momento pudesse um ou outro membro da família, o pai, a mãe ou um filho, ser tirado do convívio dos outros e ser vendido. E a própria família podia ser toda ela vendida, transferida para uma outra localidade e assim por diante. Quer dizer, esse sofrimento não era eliminado. No caso brasileiro, para caracterizá-lo, é preciso dizer que havia uma preferência pela importação de escravos masculinos, homens. 70% dos africanos que foram trazidos para o Brasil eram homens. Porque os donos das moendas de cana e depois das plantações de café e assim por diante, consideravam que os homens eram mais capazes de produzir. As mulheres eram mais compradas e trazidas para o Brasil para os serviços domésticos, embora também trabalhassem muitas vezes nas moendas. O fato é que, enquanto o tráfico nos Estados Unidos foi eliminado em 1807, proibido, e os americanos tinham então 400 mil escravos, esses 400 mil eram 4 bilhões em 1860, quando começou a chamada guerra abolicionista, a guerra secessionista. Ao passo que o Brasil, tendo importado bem mais do que isso, no máximo chegou a ter um contingente de 2,5 milhões de escravos. O Brasil foi o maior receptador de escravos de toda a história mundial. Segundo Philip Curtin, dos 9.400.000 africanos que chegaram vivos ao continente americano, 3.700.000, ou seja, 38%, vieram ter ao Brasil. Segundo Robert Conrad, um estudioso mais moderno, teriam sido 5.500.000, mais do que o da avaliação anterior. E se o Brasil foi o maior importador de escravos africanos, que não vinham aqui consensualmente, vinham à força, foi também o último país do mundo a abolir a escravidão legalmente, por lei.
Quer dizer, nós temos uma tradição escravista muito forte. Somos responsáveis por uma razia demográfica muito grande no continente africano. Se juntarmos aos 6 milhões, aos 7 milhões, né? Eu fiz referência anterior, né? Sim, aos 9,4 milhões, aos quase 10 milhões de escravos que chegaram ao Brasil, se juntarmos os que foram capturados e não chegaram, que morreram no momento da captura ou na travessia, nós teremos mais 14 milhões de escravos, aproximadamente, é o que podemos avaliar. O que dá 24 milhões de escravos dirigidos do continente americano, do continente africano ao continente americano, em 3 séculos. Uma sangria demográfica sem paralelo. Eu ainda não li o último volume da revista Estudos Avançados, que trata de migrações. Mas são migrações, certamente, posso me permitir antecipar, consensuais. Ao passo que, no caso dos 10 milhões de escravos que vieram ter o continente americano, e mais os 14 milhões que foram vítimas das capturas, se trata de algo coercitivo, de algo imposto pela força, com brutalidade, e que provocou uma vitimação, uma sangria demográfica muito grande no continente africano. É sabido que Gilberto Freire é autor de uma falácia, a da escravidão consensual. Não houve essa escravidão consensual. Por mais que Gilberto Freire seja um escritor cativante pelo estilo, ele não pode provar que esses 10 milhões de escravos chegaram ao continente americano, dos quais 4 milhões ao Brasil, nem que os outros 14 milhões que tombaram nas capturas, nos navios, pelas moléstias e por outras razões, viessem ter consensualmente aqui, tivessem viajado consensualmente. O fato é que, tendo os Estados Unidos abolido o tráfico em 1807, quando já tinham importado 400 mil escravos, como eu já disse, que depois se tornaram 4 milhões, no Brasil, ao se tornar o país independente, a Inglaterra, que tinha interesse no fim do tráfico, porque prejudicava a sua política colonizadora na África, ela tinha mais a inclinação pela colonização da África com os trabalhadores, com os africanos cativos lá mesmo no continente, do que
pelo tráfico. Então, a Inglaterra, em 1831, já com o Brasil independente, chegou a um acordo para o fim do tráfico. Em 1831. Mas a verdade é que o tráfico permaneceu, continuou, até 20 anos depois, em 51. Era um tráfico ilegal e por isso perseguido pelos navios ingleses, que chegavam a entrar até nos portos brasileiros para fiscalizar os navios recém-chegados e verificar se não tinham escravos. E se tivessem, os libertavam. Isso com a conivência do governo brasileiro. Essa perseguição dos navios ingleses chegou a um ponto que o próprio governo brasileiro, o governo imperial de Dom Pedro II, se viu obrigado, em 1851, a tomar medidas concretas, práticas, para fazer cessar o tráfico, para terminar de vez com esse tráfico ilegal. Enquanto isso, a luta abolicionista se desenvolveu no Brasil, e é claro que foi impulsionada pela Guerra da Secessão nos Estados Unidos, quando Lincoln também declarou livres todos os escravos que existiam nos Estados Unidos. E no Brasil havia ainda essa circunstância importante, é que nos Estados Unidos a parte sul do território estava dominada pela escravidão. O escravismo era permitido e chegou a, como eu disse, a 4 milhões de escravos. Havia numerosas famílias, lá eram permitidas nessa região. Mas a parte norte, os homens eram livres. O regime de trabalho era de trabalho assalariado. E quando os americanos começaram a avançar para o oeste, o chamado faroeste dos filmes de Hollywood, né? Começaram a avançar para o oeste, para o Texas, o Arizona, tomando inclusive territórios do México, e instituindo lá sempre o trabalho assalariado. Os secessionistas, os escravistas americanos se tornaram temerosos de que o trabalho livre assalariado acabaria por afetar também a escravidão da qual eles eram usufrutuários, aproveitadores. E assim começou a Guerra da Secessão. Os secessionistas começaram esta guerra atacando as forças do norte do governo americano e levaram Lincoln, que era o presidente dos Estados Unidos, então a decretar a abolição da escravidão completamente em todo o território americano. Essa guerra civil teve uma influência muito grande no Brasil e impulsionou a luta abolicionista. Impulsionou a luta pela abolição da escravidão que continuava no Brasil, que permanecia no Brasil,
que não tinha sido afetada, e na qual se destacavam homens como Luiz Gama, Tavares Bastos, José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, Rui Barbosa e muitos outros. E as próprias massas trabalhadoras, as massas do povo. Essa luta levou à fuga de escravos e à desorganização da produção. Levou a uma situação em que a escravidão se tornou insustentável também no Brasil. Naquele momento, o Nordeste, em decadência, era o fornecedor de escravos. Como não vinham mais da África, eles iam para São Paulo, onde a cultura do café prosperava, e que era o receptor desses escravos chegados do Nordeste. O capitalismo implica trabalhadores livres assalariados. Sem abolição, não haveria capitalismo no Brasil. Apenas operações comerciais. Além do que, no Brasil, a escravidão vinha de norte a sul. Enquanto nos Estados Unidos, enquanto existiu, se fixou no sul, e o norte não tinha escravos, os trabalhadores eram assalariados, livres, e foi possível, por isso, um dinamismo capitalista que depois se estendeu ao sul e tornou os Estados Unidos a maior potência capitalista do mundo. Aqui no Brasil, a escravidão era de norte a sul. Não tinha território livre para trabalho assalariado, a não ser uns bolsões aqui e ali. E depois que, afinal, a abolição foi consumada aqui no Brasil também, ela manteve as mesmas formas produtivas, a mesma estrutura que existia antes. Produção de café, exportação, submissão ao capital inglês. Quer dizer, conservou-se a mesma estrutura que existia antes da abolição. Os governos que se formaram, então, nas províncias, como existiam naquela época, eram governos atrasados que mantinham o latifúndio improdutivo e que, na verdade, davam continuidade ao sistema que existia na época em que a escravidão era legal. O deslanche brasileiro se dá em 1930. É quando se formam empresas capitalistas e surge uma classe operária. Surge um movimento social, sindical, e até um movimento comunista. E a intervenção do Estado, através do governo de Vargas
cria grandes empresas como a Petrobras, Volta Redonda, Vale do Rio Doce. Quer dizer, há uma intervenção do Estado que influencia o desenvolvimento do capitalismo brasileiro. Surgem ramos inteiros dominados pelas multinacionais, como é o caso da indústria automobilística. É uma indústria toda ela submetida a empresas multinacionais. Mas há aí um fato que é favorável ao Brasil. Essas empresas multinacionais empregam trabalhadores brasileiros, pagam salários aqui mesmo no Brasil. E isso tem importância para o país. Além disso, trazem tecnologia que é assimilada pelas empresas brasileiras. É claro que, ao mesmo tempo, remetem grandes lucros para o exterior. Ganham muito. Não deixa de ser uma vantagem para elas, enorme. Mas, ao mesmo tempo, há um benefício para o desenvolvimento da economia brasileira. Hoje nós vemos que se desenvolve no continente, na América Latina, um movimento anti-americano muito vigoroso. É o Tabaré Vázquez, no Uruguai, o Hugo Chávez, na Venezuela, o Kirchner, na Argentina, e o Lula aqui no Brasil. Quer dizer, há um desenvolvimento desse movimento anti-americano pela independência, por um curso independente da economia brasileira e dos outros países da América Latina, que tem uma importância muito grande nessas circunstâncias. Dois fatores são fundamentais aí para o avanço do Brasil e dos outros países da América Latina no sentido de uma etapa superior, produtiva, de empresas produtivas, de tecnologia e assim por diante. O primeiro é a acumulação de capital produtivo, não de capital dedicado somente a ações comerciais, a uma atividade parasitária, mas capital realmente produtivo. E a outra condição fundamental é o avanço tecnológico, é o domínio da tecnologia moderna. Feito isso, sem dúvida alguma, podemos dizer que o Brasil e os outros países da América Latina poderão subir a um patamar mais alto no seu desenvolvimento e se tornar nações realmente modernas, na altura que a tecnologia, a produtividade atingiu já neste século XXI. É isso que nós esperamos e é por isso que nós lutamos. Esta reunião aqui, na Universidade de São Paulo, tem esse sentido de nos esclarecer, de nos fazer ver mais ainda o que
é necessário para o nosso país. E, nesse sentido, sem dúvida alguma, a contribuição do nosso homenageado de hoje, do professor Alfredo Bose, é extremamente significativa, é ímpar. Seja na literatura, que é a sua especialidade, na historiografia do Brasil e nas ciências sociais, em todos esses setores que dizem respeito ao conhecimento do nosso país e ao desenvolvimento do conhecimento de todas as formas de desenvolvimento cultural. Em tudo isso, a presença de Alfredo Bose é fundamental, é importante, é de primeira linha. As suas obras, quem as leu, aprendeu enormemente o que foi e o que é o Brasil. E mesmo quem não as tenha lido, aprendeu através da difusão desses conhecimentos em obras de outros autores, que também se abeberaram na fonte de ensinamentos da obra do professor Bose. Por isso, hoje, eu aqui me sinto sumamente honrado em poder me juntar a todos vocês nessa homenagem a um grande intelectual que honra a Universidade de São Paulo e que tanto contribuiu e mais ainda vai contribuir para o desenvolvimento da cultura brasileira, nesse evento que é o seu 70º aniversário. Bose, 70 mais 70 é o que eu lhe desejo. E agora, o professor Fábio Comparato, recém-homenageado na sua primeira casa, a Faculdade de Direito. A segunda, reivindicamos nós, é a de Bose, a Faculdade de Filosofia. Vai usar a palavra. É isso que se chama relação entre pares. Obrigado. Senhor professor Gabriel Kohn, eminente diretor da Faculdade de Filosofia, meu querido Jacó Gorender, que tem todos os títulos e que merece pelo seu denodo e pela sua constância na defesa da pessoa humana. O meu querido João, representando o Chico Whittaker. Eu disse em particular a Alfredo Bose, e agora repito em público, Alfredo e sua mulher, Ecléia, souberam fazer da cultura uma missão de humanismo. Isso pode parecer vão, pode parecer vazio, pareceria há alguns anos atrás. Hoje é um grande mérito, porque a nossa cultura tende a se esvaziar num tecnicismo estéril. Até mesmo em matéria de crítica literária, todos os grandes valores são esvaziados para que perdure apenas uma análise estruturalista, meramente formal, e que não nos dá aquela grande riqueza que a literatura tem dado a todos os povos, especialmente ao Brasil. O nosso querido mestre Antônio Cândido sempre disse que o berço
da cultura brasileira foi a literatura. Eu venho de uma faculdade em cujo frontão de entrada, nas arcadas do Salão Nobre, não estão inscritos juristas, estão inscritos poetas. E justamente depois dessa brilhante exposição do Jacob Gorender, professor sem título, mas professor sempre, eu quero lembrar o fato de que, na sessão magna de 7 de setembro de 1868, um jovem estudante levantou-se para declamar em público pela primeira vez o Navio Negreiro. E foi esse o canto de partida para o grande movimento abolicionista que começou pelos estudantes, não pelos professores. Sempre na história da Faculdade de Direito, os estudantes estiveram à frente dos professores. O que me incumbe falar rapidamente, e eu peço ao meu caro João que fiscalize um pouco aqui o horário, é sobre a questão dos direitos humanos hoje. O que se pode dizer é que a afirmação dos direitos humanos ao longo da história representou uma reação ao fenômeno de abuso de poder. O que se observa é que o poder político, em todas as épocas, foi o resultado de uma congregação de poderes com um núcleo preponderante. No passado, esse núcleo preponderante foi o poder religioso, incontestavelmente. Na Idade Moderna, é o poder econômico, apoiado no poderio militar e no saber tecnológico. Por outro lado, nós assistimos hoje a uma passagem sugestiva do poder pessoal ao poder organizacional. Se nós observarmos o nosso entorno, veremos que há poucas referências a um poder pessoal, mas há todo um conjunto de símbolos que mostram como o poder se tornou impessoal e organizado. O capitalismo é o exemplo desse poder impessoal, é um poder anônimo, como a sociedade que foi o grande instrumento da sua evolução. Ora, na Idade Moderna, a organização de poder econômico, militar e tecnológico foi feita incontestavelmente no quadro da hegemonia do sistema capitalista. Hoje, após pelo menos 5 séculos de desenvolvimento do sistema capitalista, nós podemos dizer que a oposição comunista foi um acidente de percurso. O capitalismo venceu-a praticamente sem grandes dificuldades. Ora, no curso desses 5 séculos, durante os quais se deu o desdobramento histórico do capitalismo, o edifício dos direitos humanos foi sendo construído andar por andar, em oposição ao abuso de poder. Em primeiro lugar, os direitos civis e políticos, depois os direitos econômicos, sociais e culturais, depois os direitos dos povos e, finalmente, os direitos da humanidade. Ora, o que se observa hoje é que, no Brasil e em todas as partes do mundo, nós vivemos um ambiente de unificação da humanidade, mas uma unificação puramente material, é um corpo sem alma. E este corpo sem alma mostra uma extraordinária capacidade de esmagamento da pessoa humana. Já quando surgiram as primeiras liberdades políticas, o que se observou é que o exercício da soberania por parte da classe burguesa era extremamente dificultado
por uma razão de ordem técnica. Era a primeira classe, o primeiro grupo, o estamento dominante, em que o poder político não podia ser exercido diretamente. Os empresários tinham suas ocupações econômicas e, portanto, precisavam encontrar um outro sistema de dominação. E esse sistema de dominação foi a representação política. Uma representação absolutamente falsa, que perdura até hoje, e que hoje no Brasil mostra todas as suas facetas histriônicas, corruptas e, de certa maneira, violentas. A representação política, durante todo o século XIX, ela foi falseada pelo voto censitário e também pela eleição indireta. Quando se chegou a um ponto de eliminação desses entraves, o que se viu é a construção de um sistema de manipulação da opinião pública, de manipulação empresarial e tecnicamente comprovada pelos meios de comunicação de massa. Com isto, houve uma corrupção das velhas noções de república e democracia. A república de regime político, em que o bem comum do povo, que é o sentido lídimo da expressão latina, res publica, sobrepõe-se aos interesses particulares de indivíduos ou grupos, esta república transformou-se simplesmente no sistema no qual há eleições periódicas para a chefia do Estado ou a chefia do governo. No plebiscito realizado entre nós em 1992, quando se perguntava se o eleitor ou o cidadão era a favor de república ou de monarquia, a república era exatamente isso, era um sistema totalmente esvaziado do seu conteúdo original, era simplesmente um sistema de político em que a chefia do Estado, no nosso caso, que corresponde também à chefia de governo, porque nós temos um sistema presidencial, era ocupada por pessoas eleitas periodicamente. Ora, no caso da democracia, este sentido lídimo da expressão, no sentido original, também foi pervertido, uma vez que, graças aí ao sistema falsamente representativo, os assim chamados representantes do povo assumem e exercem, de fato, a soberania em lugar dele. É esse o grande momento que nós estamos vivendo da política brasileira. Eu sei que há uma crescente náusea eleitoral e, diante disso, há o perigo extraordinário de nós todos virarmos as costas à vida política. Fora da política não há salvação. Não fazer política é a pior delas. É fazer todo o jogo dos oligarcas que sempre nos dominaram. É este, portanto, um momento decisivo da nossa história. Se, como eu disse, o poder político, ou melhor, a dominação sob a forma de representação, falsa representação popular, contribuiu para o abuso de poder capitalista, no campo do poder econômico, como Marx foi o primeiro a perceber, a grande transformação consistiu na apropriação do saber tecnológico pela burguesia, que dele fez o principal fator de produção. Foi com base nesse monopólio da tecnologia que a classe empresarial pôde, em pouco tempo, dominar o mundo inteiro e estender o seu imperialismo à América Latina, à Ásia e à África. Acontece que essa expansão se deu com base na criação de necessidades artificiais. Ainda outro dia, relendo a República de Platão, eu deparei-me com um trecho que é a prefiguração da análise marxista que foi feita 20 séculos, mais de 20 séculos depois, 22 séculos depois.
quando Platão dizia que a cidade perfeita é aquela em que todas as necessidades naturais são atendidas, mas ela tende sempre à imperfeição, que é a criação de necessidades artificiais. Com isto, há uma necessária expansão do território, e a expansão do território leva à guerra. Nesse ponto, o Manifesto Comunista se enganou redondamente ao dizer que o capitalismo dominaria o mundo sem recurso à força militar. Diz o manifesto, como todos sabem, o preço reduzido de suas mercadorias é a grossa artilharia com a qual ela, a burguesia, demole todas as muralhas da China e obtém a capitulação dos bárbaros mais teimosamente xenófobos. A realidade mostrou-se inteiramente diversa disto. Já desde o século XVI, houve uma santa aliança da burguesia empresarial com a nobreza militar e os missionários cristãos. Como dizia Clemenceau, nas colônias, primeiro chega o padre, depois o militar, o soldado, e por último reina o comerciante, o empresário. O poderio militar ocidental, que propiciou a colonização dos mais diferentes povos, sempre foi intimamente ligado à tecnologia da arte da guerra. Desde 1861 e 1866, quando foram inventadas, respectivamente, a metralhadora e a dinamite, as invenções para fins bélicos multiplicaram-se de modo vertiginoso, e o complexo industrial militar desencadeou, sob a falsa aparência de obra civilizadora ou cultural, como preferem os alemães, a primeira globalização moderna com fundamento no poder colonial. O que se vê hoje é que, com o colapso da União Soviética, esse poder bélico foi praticamente monopolizado pelos Estados Unidos. Os gastos militares norte-americanos são hoje de 500 bilhões de dólares anuais, ou seja, uma quantia mais elevada do que a soma dos gastos das 12 nações que sucedem os Estados Unidos, que vão numa escala descendente. Até agora, o poder militar atuou como auxiliar direto do poder empresarial. Hoje, essa relação acha-se invertida. A organização empresarial, como um todo, passa a submeter-se ao poder militar instalado. Ela só subsiste com a guerra, com a produção induzida pela guerra. E o poder militar já não tem nenhum objetivo político claro, a não ser a manutenção do poder imperial. O resultado disso tudo é que os chamados direitos humanos da primeira geração são aniquilados toda vez que o poderio militar norte-americano é confrontado, como ocorre hoje, com o terrorismo internacional. Um inimigo estranho, que não tem localização, que tem um chefe mais simbólico e que não pode ser dominado pelas armas convencionais. Em poucas semanas, depois dos atentados de 11 de setembro de 2001, o Congresso americano votou uma lei acelerada, o Patriot Act, que suprimiu direitos e garantias tradicionais do indivíduo suspeito de simplesmente preparar o cometimento de crimes contra a segurança coletiva. Os Estados Unidos voltaram, então, a criar aquele tipo de crime típico dos países totalitários, dos regimes totalitários, o crime de intenção. Estendendo a prática do offshoring empresarial à ação política, o governo do presidente Bush criou o sistema de contratar no estrangeiro a submissão de suspeitos de terrorismo a interrogatórios sob tortura. As vítimas são sequestradas em qualquer parte do mundo e desde logo encaminhadas a determinados países contratados para o exercício desse trabalho sujo. Em seguida, são recolhidas à base militar de Guantánamo, em Cuba, para lá permanecerem anos a fio, em confinamento absoluto, sem direito à assistência de advogados
e submetidas a toda sorte de maus tratos. O mesmo ocorreu, como todos sabem, com os prisioneiros iraquianos após a ocupação militar do país pelos Estados Unidos, na mal camuflada operação de apossamento de suas reservas petrolíferas. O governo norte-americano chegou até mesmo a criar tribunais militares de exceção para julgar os prisioneiros, sem o menor respeito aos tradicionais direitos de defesa declarados no Bill of Rights britânico de 1689, vejam só, e reproduzidos nas declarações de direitos da independência dos Estados Unidos um século depois. Felizmente, em decisão de 29 de junho último, a Suprema Corte dos Estados Unidos julgou que esses tribunais ad hoc são incompatíveis com o sistema constitucional norte-americano. Pois bem, o governo norte-americano, com base em pareceres de advogados, de consultores jurídicos das Forças Armadas, sustentou que os indivíduos encarcerados nessas operações de guerra não podiam qualificar-se como protegidos pelas Convenções de Genebra de 1949, sobretudo a terceira, que protege o tratamento e que dispõe sobre o tratamento de prisioneiros de guerra, porque esses prisioneiros seriam non-state actors. Ainda aí, a Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou essa tese absurda em decisão de 7 de julho. Mas, como eu disse recentemente num congresso de advogados, é uma ignomínia que os códigos de ética dos advogados no mundo inteiro não prevejam essa situação de pareceres jurídicos emitidos, francamente, como formas de acompliciamento do Estado com os criminosos no poder. Num outro parecer, um Assistant Attorney General do governo americano afirmou que determinadas práticas de interrogatório, embora reconhecidamente cruéis, desumanas ou degradantes, não poderiam ser caracterizadas como tortura pelo fato de não produzirem a dor física ou o sofrimento mental requeridos para tanto, não se devendo, em consequência, aplicar-se às disposições da Convenção contra a Tortura, aprovada pelas Nações Unidas em 1984, nem tampouco disposto no Estatuto do Tribunal Penal Internacional, qualificando a tortura como crime contra a humanidade. Ressalte-se, aliás, que os Estados Unidos não subscreveram esse estatuto e fizeram pressão sobre vários países para que não o subscrevessem. Concomitantemente, procedeu-se a um ataque em regra contra os direitos humanos em natureza econômica, social e cultural. O início desse ataque, como não poderia deixar de ser, tem uma base ideológica. Foi em 1942 que Friedrich Hayek lançou o primeiro grito de guerra contra a democracia e o welfare state num livro quase panfletário, The Road to Serfdom. Em 1960, publicou outro livro, The Constitution of Liberty. E falando numa universidade, eu quero insistir sobre isso. Há crimes intelectuais. A situação de aviltamento da pessoa humana frequentemente começa no cérebro. E só depois é que ela se exterioriza, se materializa. É isto um recado importante que nós temos que receber. Com base nessas ideias, instituiu-se o movimento chamado neoliberal, e que sustentou que aumentar os gastos públicos com políticas sociais solapa o Estado. A saúde, a educação, a previdência e a assistência social não podem ser tratadas pelo Estado. Elas devem ser tratadas naturalmente pelas forças do mercado. E foi como consequência disso que se iniciou em todos os países, inclusive no Brasil, com o apoio espúrio
do governo federal esse sistema chamado de flexibilização das leis trabalhistas, que é, na verdade, a abolição do direito do trabalho. Pois bem, se nós juntarmos a este quadro sombrio os efeitos perversos da política de autoendividamento público, nós vamos encontrar uma situação de absoluta negação dos chamados direitos humanos da segunda geração, ou seja, dos direitos econômicos, sociais e culturais. A política de endividamento público no Brasil é o maior programa de transferência de renda dos pobres para os ricos que nós já conhecemos. Todos os outros sistemas foram imperfeitos, foram parciais. Este é brutal, porque há seguramente um máximo de 20 mil famílias no Brasil que se aproveitam dos juros da dívida pública, que são os maiores do mundo. Para se ter uma ideia, o nível de 14,5% no Brasil representa mais do que o dobro da média do juro oficial de todos os países subdesenvolvidos. E o pagamento desses juros tem que ser feito por recursos extraídos por meio de impostos. 70% do sistema tributário brasileiro é regressivo, ou seja, os pobres arcam com um peso desproporcionalmente maior do imposto do que os ricos. Isto foi extraordinariamente agravado com o advento do capitalismo financeiro, que é uma conspiração universal contra a produção industrial. Se pode ganhar dinheiro sem risco e sem esforço, aplicando capital em bancos, por que produzir? Ora, sem produção industrial, evidentemente, o desemprego aumenta assustadoramente. A Organização Mundial do Trabalho informa que metade dos trabalhadores no mundo todo vive na faixa convencional de pobreza, isto é, percebe um salário de menos de $2 por dia, sendo que 20% deles, 1/5 dos trabalhadores do mundo inteiro, classificam-se já como miseráveis. Qual é a diferença substancial entre eles e os escravos brasileiros de que falava o nosso querido Jacó Gorender? E, com isto, nós chegamos, então, à destruição do chamado patamar do direito dos povos. Em 1960, os 20% mais ricos da população mundial dispunham de uma renda média 30 vezes superior aos 20% mais pobres. Em 1997, essa proporção já havia mais do que dobrado, 74:1, e nos primeiros anos do século atual passou a ser de 80:1. Ora, diante disso, eu estou ultrapassando muito o meu tempo, eu quero concluir apenas levantando alguns pontos de construção. Uma das graves deficiências da nossa universidade e de todas as universidades brasileiras é que nós não prestamos serviços à comunidade. E a grande prestação de serviços à comunidade é construir um sistema político que represente a garantia de uma sociedade livre, justa e solidária. É o que está no artigo 3º da Constituição brasileira. E nós perdemos o nosso tempo com discussões puramente teóricas, ou então, o que é muito pior, nós continuamos a defender um sistema assassino, uma concepção pseudocientífica da economia que leva milhões de pessoas ao abandono completo. Nós temos que avançar no sentido da construção de algo positivo. E isto só pode ser feito com base nos princípios da República e da democracia. A República, como eu disse, é o regime em que o bem comum do povo
está acima de todo e qualquer interesse particular, seja ele de partido, seja ele de igreja, de sindicato, de corporação, de empresa, de região até mesmo, ou então da própria burocracia estatal. A democracia, ao contrário do que dizia Lincoln, não é o governo do povo pelo povo. O povo não governa, nem pode governar. Mas ele tem uma função muito mais importante, é a de controle dos governantes. O dia que nós instituirmos neste país o desbloqueamento do plebiscito autoconvocado, não o plebiscito comandado de cima para baixo, do referendo autoconvocado, de plebiscitos e referendos obrigatórios, de orçamentos participativos, de alto a baixo, porque os orçamentos têm duas partes, tem as diretrizes orçamentárias e as contas finais. As diretrizes orçamentárias, o povo pode perfeitamente decidir sobre elas. Esse controle também se faz mediante mecanismos seguros e radicais, como é, por exemplo, o recall, ou seja, a destituição do político eleito. O povo elege, mas o povo pode também destituir. Tudo isso não é novidade, tudo isso está em andamento. Há um movimento da Ordem dos Advogados do Brasil que vai nesse sentido. Já há projetos de lei no Congresso Nacional, já há propostas de emenda constitucional. Trata-se de abrir os olhos do povo sobre tudo isso. Pois bem, muita coisa haveria a se dizer no plano internacional. Destruir essa oligarquia que comanda as Nações Unidas e que criou até um governo paralelo internacionalmente, que é o grupo dos 7 ou o grupo dos 8, conforme a Rússia esteja ou não nele incluída. A humanidade se unifica, mas essa unificação não pode ser feita unicamente com base no poder econômico, militar ou tecnológico. Ela deve ser feita com base no espírito de solidariedade dos direitos humanos. Na primeira metade do século XVIII, Montesquieu anotou no seu diário a seguinte reflexão: se eu soubesse de algo que fosse útil a mim, mas prejudicial à minha família, eu afastaria do meu espírito. Se eu soubesse de algo útil à minha família, mas prejudicial à minha pátria, eu procuraria esquecê-lo. Se eu soubesse de algo útil à minha pátria, mas prejudicial à Europa, ou útil à Europa, mas prejudicial ao gênero humano, eu consideraria isso como um crime. Muito obrigado. Muito bem. Após ter ouvido as palavras de um par de homenageado a homenageado, agora Alfredo Bozzi enfrenta de uma só vez 2 gerações da família Whittaker. Só que João estará representando o pai, Francisco Whittaker, do qual, na realidade, irá mais ler, né, do que comentar um texto. Muito obrigado. Boa tarde a todos da mesa, professor Bozzi, professor Eclair. Eu queria, antes de ler aqui o texto, explicar a aparente impertinência da minha presença nessa mesa, ao lado de nomes tão consagrados. Quando meu pai falou do convite que eu tinha recebido, a primeira coisa que ele comentou, falou, mas eu ao lado deles todos, tal, não dá. Aí, bom, imaginem eu então, né?
A culpa é clara do meu pai, né, que está viajando aos 74 anos, não para quieto, e está organizando o Fórum Social Mundial em algum lugar entre a França e o Quênia. Nem eu sei direito onde é, mas ele estava conectado na internet porque ele me mandou o texto, que eu duvidava até ontem à tarde. Eu só não me sinto mais culpado por essa disfarçatez, porque a ideia de eu estar aqui foi do professor Bose, né? Então vocês reclamem com ele, não comigo, né? Que pediu então para o meu pai escrever uma carta sobre a experiência do padre Lebré da economia humanismo no Brasil, que eu vou ler para vocês. À medida do quanto o meu pai gostaria de estar aqui hoje, nessa homenagem, ela pode ser entendida pelo tamanho do favor que ele me pediu. E que eu, evidentemente, pelo respeito que tenho por ele, professor Bose, não podia deixar de aceitar, né? A USP tem essa coisa fantástica que muitas vezes os professores mais jovens se sentem alunos dos professores mais antigos, e eu hoje, como um professor em início de carreira aqui na USP, me sinto no primeiro primário. E espero que, como tal, eu consiga pelo menos ler direitinho a carta que me mandaram. Meu caro amigo Alfredo Bose me pediu que relembrasse nesta justa homenagem que hoje lhe fazemos, uma pessoa e um movimento que marcaram nossas vidas de estudantes e jovens profissionais, o sacerdote francês da Ordem dos Dominicanos, Louis-Joseph Lebré, e o movimento que ele criou, Economia e Humanismo. Para preparar esse pequeno relato, reli uma série de textos de Lebré e sobre Lebré, e confesso que me impressionei redescobrindo a enorme dimensão da obra desse personagem que tivemos o privilégio de conhecer. Quando esta nossa história comum começou, na década de 50, a realidade da desigualdade social que até hoje caracteriza nosso país não era tão denunciada como nos dias de hoje, embora ainda falte muito para que o nosso nível de indignação possa levar a uma transformação da realidade. Fazíamos parte dos poucos privilegiados que, no Brasil daqueles tempos, chegavam à universidade. Minha turma na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP tinha 30 alunos, e toda a faculdade 150, bem diferente da FAU, em que estudou e agora dá aulas meu filho João, que vos fala, com seus 150 alunos por turma. Para a grande maioria dos estudantes dessa época, a principal preocupação era de ganhar competência profissional. Mas o vírus da responsabilidade ética foi inoculado em nossas consciências e nos abriu os olhos para a realidade em que vivíamos. Em consequência disso, o próprio movimento de que participávamos, a Juventude Universitária Católica, mais conhecida como JUC, viveu uma autêntica virada na sua maneira de atuar. Se seu tema de trabalho em 1953 era a cultura, o que nos fazia organizar, entre outras coisas, cineclubes nas faculdades, em 1954 o tema adotado no Encontro Nacional da JUC foi a questão social, o que nos engajou progressivamente cada vez mais na luta pela transformação da sociedade e, posteriormente, muitos de nós diretamente na militância política. Quem nos inoculou esse vírus foi precisamente, entre outros, mas talvez principalmente, Louis-Joseph Lebré, ou Padre Lebré, como nós o chamávamos. Para os jovens de hoje é possível que esse seja somente o nome do auditório da Secretaria de Planejamento do Governo Municipal ou de uma rua atrás do Palácio do Governo do Estado. Mas na década de 50, o pensamento de Lebré foi para nós extremamente provocador. Na expressão utilizada por Paul Huet, um dos seus seguidores, no título do livro que publicou recentemente, Lebré foi um éveilleur d'humanité, ou, traduzindo insuficientemente, alguém que nos desperta para todos os significados da condição humana. Quando o conhecemos mais de perto, ele já vinha de um longo combate de mais de 20 anos. Nascido na Bretanha em 1897, entrou ainda jovem para a Marinha Francesa, atuando como oficial durante a Primeira Guerra, foi diretor de operações no Porto Beirute em 1921 e recebeu a Legião de Honra da França aos 24 anos. Mas em fevereiro de 23 mudou completamente de rumo e entrou no movimento dos dominicanos. Foi enviado de volta à Bretanha, já como frade dominicano. Foi quando teve seu primeiro choque com a realidade social. Viu o desamparo em que viviam os pescadores, com seus salários diminuindo, e seus lares devastados pela subalimentação, pela tuberculose e pelo alcoolismo. Empenhou-se, então, de 29 a 40, na organização sindical dos pescadores e na sua mobilização, ao mesmo tempo em que metódico analisou os mecanismos econômicos que causavam a decadência que encontrou. Dali para frente, seguiu ele próprio um dos conselhos que deu mais tarde num pequeno livro intitulado Princípios para a Ação. Embarcar. Não sabemos que navios encontraremos, que tempestades enfrentaremos e em que portos faremos escala.
Partimos sem prever tudo e chegamos. Há riscos, mas isso não nos impede de partir. A aplicação prática desse conselho foi tecendo sua história de vida. Em outros dos seus 43 livros, No Combate do Mundo, escrito 20 anos depois, ele advertiu o militante cristão: combater pela justiça, isto leva muito longe. Isto obriga a se corrigir a si mesmo, a afastar todo o compromisso duvidoso, a multiplicar as iniciativas, a propor processos na justiça, a movimentar a opinião pública, a sacudir e inspirar os legisladores, perturbar a tranquilidade dos funcionários, multiplicar as reuniões, estudar a economia, os códigos e a história, a fundar jornais, a escrever livros, a reunir os trabalhadores, a fundar movimentos, a penetrar nos partidos, a percorrer o mundo, a intervir junto aos estados e nas conferências internacionais, a se fazer presente em todo lugar onde uma pessoa humana seja ameaçada, uma minoria esmagada, uma nação menor oprimida, para impor o respeito dos seus direitos, ajudá-las a se libertar e a crescer. E esta foi sua postura, que, no entanto, não o impedia de se dar o tempo da conversa sem compromisso em torno de uma boa mesa e de um bom vinho, ou do prazer de olhar sem pressa as belezas da natureza. Assim conhecemos Le Brun em 1952, em plena caminhada. E esta o levou, na década seguinte, às esferas de decisão da cúpula da Igreja Católica. Considerar, portanto, somente uma etapa ou dimensão da sua ação seria, como disse Paulouet no seu livro, trair o essencial da sua vida. Um profeta não se deixa encerrar numa tipologia científica ou política. Mas não devo me estender demais. Vou falar então, com todo respeito pelo todo, do que tivemos a sorte de conhecer mais de perto. Le Brun já tinha andado pelo Brasil 5 anos antes, em 1947, numa viagem que o levou também ao Uruguai, à Argentina, ao Chile e aos Estados Unidos, marcada pela multiplicidade de contatos e iniciativas e pela imprevisibilidade, decorrência natural de sua disponibilidade. Na França, que se libertava da ocupação nazista, ele tinha formulado com outros companheiros de caminhada uma teoria que chamaram de economia humana. Segundo essa teoria, a economia deveria se colocar a serviço do homem, tendo como finalidade alimentar os seres humanos, cuidar dos seres humanos, educar os seres humanos, libertar os seres humanos. Sua vinda, a convite dos frades dominicanos brasileiros, tinha como primeiro objetivo ministrar em São Paulo, na recém-criada Escola Livre de Sociologia e Política, um curso de introdução a essa teoria. Ela já se assentava no trabalho organizativo. Em 1941, antes mesmo do fim da guerra, Le Brun tinha sido um dos principais organizadores da Associação Economia e Humanismo, que declarava não ser nem um partido político, nem um movimento de massa, nem um grupo filosófico, mas somente um agrupamento de técnicos, homens de ação e pensadores, vindos de posições muito diversas para um confronto de objetivos de ação, ajudando-se fraternalmente para realizá-los. Essa associação tinha, portanto, já naqueles tempos, uma perspectiva muito diferente da atual submissão da humanidade à globalização dos interesses financeiros. Para ela, a economia tinha que servir ao que chamavam de ascensão humana universal, de todo o homem e todos os homens, na expressão de um economista do grupo, François Perroux. E deveria restaurar a primazia do trabalho sobre o capital, com o dinheiro se tornando um servidor e o capital um escudo contra os riscos e não uma fonte de renda a mais. A associação lançou também, em 1942, um manifesto por uma civilização solidária que atravessou como um farol a noite da França ocupada, já submersa em embates para definir a orientação a ser adotada em sua reconstrução. Antes de vir ao Brasil em 1947, Le Brun já se engajara, portanto, em muitas buscas sem maiores resultados, sempre consciente dos limites de sua empreitada, como quando dizia que economia e humanismo era somente um esforço e uma esperança frágeis como a vida. Passara pela formulação de um modelo de sociedade estruturado a partir de comunidades humanas e pela proposta da democracia cristã, e já vinha participando dos esforços por um diálogo dos cristãos com os marxistas, uma das correntes políticas mais fortes na França do pós-guerra. Ora, exatamente nesta relação, a Igreja Católica no Brasil daqueles tempos assumia inteiramente a perspectiva anticomunista de um mundo dividido em dois pela Guerra Fria. Assim, quando Le Brun se posicionou publicamente em São Paulo contra a interdição do Partido Comunista Brasileiro, não poderia senão ser proibido pelas nossas autoridades eclesiásticas de voltar a pôr os pés no país.
E retornando à França, teve que se explicar com o núncio apostólico em Paris e apresentar economia e humanismo a Monsenhor Montini, no Vaticano. Para a sua e nossa sorte, no entanto, o núncio em Paris era o então cardeal Roncalli, que depois se tornou o Papa João XXIII, de que todos nós temos saudades. Por sua vez, Montini se tornou o Papa Paulo VI, que sucedeu a João XXIII. Foi ele que mais tarde nomeou Lebré como perito no Concílio do Vaticano II e o chamou para participar da redação da encíclica sobre o desenvolvimento Populorum Progressio. Quando voltou ao Brasil em 1952, já superada a reação que sua abertura de espírito havia criado, veio como pesquisador, atividade que o levara a escrever um guia prático da pesquisa social. Em 1947, ele havia lançado as bases para essa atividade entre nós, criar em São Paulo um instituto de pesquisas, a SAGMAX, ou explicando a sigla, Sociedade de Análises Gráficas e Mecanográficas Aplicadas aos Complexos Sociais, em que se apoiou em seus trabalhos de investigação a partir de 1952. Fizeram então uma primeira investigação sobre a habitação popular na nossa cidade. Essa experiência foi, aliás, especialmente importante em sua vida. Foi seu segundo choque diante da realidade, depois daquele frente à miséria dos pescadores na Bretanha 20 anos antes. Vendo as condições de vida em nossas favelas, descobriu a miséria das grandes maiorias nos países subdesenvolvidos e viu como nossa sociedade a ignorava e se omitia diante dela. Foi quando expandiu sua reflexão para a questão do desenvolvimento que o levou a fundar em Paris, 10 anos depois, um centro de formação para quadros do terceiro mundo, o IRFED. Seus primeiros trabalhos de investigação, em 1952, foram grandes pesquisas sobre as necessidades e possibilidades de desenvolvimento do estado, dos estados da bacia Paraná-Uruguai. Em 1954, veio participar em São Paulo de uma conferência internacional sobre economia humana, fruto das sementes lançadas em 47 no Uruguai, na Argentina e no Chile. Com as equipes da SAGMAX, ainda realizou ou orientou, a partir de 56, muitas outras pesquisas, das quais a mais conhecida foi sobre os níveis de vida e a estrutura urbana da aglomeração de São Paulo. Esse trabalho constituiu o primeiro grande estudo realizado sobre nossa metrópole, cujas conclusões ainda são referenciais para quem busca soluções para nossos problemas, dentro da visão de Lebré de que o urbanismo é um humanismo. Mas se sua presença física no Brasil tinha sofrido uma interrupção, o mesmo não ocorreu com a influência exercida pelo seu pensamento. A proposta de economia e humanismo se tornara mais conhecida entre nós a partir daquele primeiro curso de 47. Por outro lado, como teólogo da militância, escrevia livros de espiritualidade e formação, como Princípios para a Ação, a que já me referi, que eram lidos atentamente, tanto por nós da JUC, como pelos militantes da JOC, Juventude Operária Católica. Seu guia do militante tratava diretamente da eficácia política do cristão, uma de suas grandes preocupações. Mas outro de seus livros, Renovar o Exame de Consciência, teve entre nós um papel particularmente importante porque falava do pecado social, da omissão que constatara ao ver de perto nossas favelas em 47. Esse pecado era, na verdade, pouco considerado até então, nos confessionários das igrejas. Fomos, naturalmente, levados a traduzir algumas páginas desse livro para ampla distribuição na missa de Páscoa dos universitários de São Paulo. Vale a pena relembrar também alguns trechos de Princípios para a Ação. Este pequeno livro seria até hoje extremamente útil para a nossa juventude. Eram as lições que tirara dos trabalhos em equipe de que ele havia participado. Ver grande, querer grande, pensar grande, realizar grande. Nos combates de hoje, tudo se dá na escala do homem e na escala do mundo. Dispor-se a realizar o que se deve até o fim e de todo modo. Não se preocupar em fazer carreira, mas em viver plenamente a vida. Não polemizar, mas construir. A vida é curta demais para que se perca uma hora que seja com intrigas. Ou ainda, se você quer saber, vá ver. Desconfie do livro, persiga o objeto, fixe os objetivos, estude o terreno, não subestime os adversários, defina o seu plano, use todos os meios racionais de que possa dispor e engaje-se com coragem no combate. E como homem de fé, ele completava: agarre-se à fé apesar do que lhe pareça obscuro, abandone-se a Deus e segure a barra. Essas atitudes, e mais,
Primeiro, colocar no seu coração a miséria do povo. Ela é a menos merecida, a mais tenaz, a mais opressora, a mais fatal. A miséria do povo é ao mesmo tempo do corpo e da alma. Atender às suas necessidades imediatas muda pouco, enquanto não se abram suas inteligências e se firmem suas vontades, enquanto não associarmos os humildes à conquista progressiva de sua felicidade. Essas atitudes, as mesmas que imprimiam ao movimento de economia e humanismo, perpassavam naturalmente também o método de pesquisa que trouxe ao Brasil. O problema básico era sempre o da condição de vida da população. A abordagem era também sempre a da fidelidade ao real, conhecer com os próprios olhos, sentir ou mesmo sofrer a realidade, em vez de se ater ao que se lia nos livros. Sua investigação social era voltada para a ação, para a intervenção, porque os problemas são enormes. Tinha que ser rápida, porque não se tem o direito de postergar a superação da miséria e a ação incide sobre o mundo em permanente mudança. Era necessariamente interdisciplinar, porque a compreensão dos problemas e a busca de soluções não podem se limitar a uma só dimensão da realidade. Começava sempre com o que chamava de contato global, buscando uma visão de conjunto para saber por onde começar, o que estudar e que caminhos de solução estavam se apresentando, como um diagnóstico geral antes do diagnóstico detalhado, de forma indutiva e progressista. Em seu trabalho, Lebré passava ao largo de dúvidas sobre o caráter científico de seu método, surgidas em academias sem compromisso com a ação, com a mudança e com prazos. Ele considerava que uma metodologia ainda imperfeita, mas capaz de agir sobre as estruturas e mentalidades, era melhor que teorias bem estruturadas, mas construídas no laboratório, longe dos grupos sociais implicados na situação a superar. E dizia, o essencial para nós é multiplicar o número daqueles que não desistem. Suas análises de níveis de vida destrinchavam, por assim dizer, todos os aspectos a considerar. Lebré e seus companheiros de economia e humanismo propunham uma classificação extremamente elucidativa das necessidades humanas a atender. As necessidades essenciais de subsistência e de dignidade que toda a coletividade deve satisfazer. As necessidades de facilidade e de conforto para aumentar a qualidade de vida e acelerar o progresso técnico. E, por fim, as necessidades de criação e de superação para o pleno desenvolvimento das pessoas e dos valores superiores de civilização. Lebré criticava claramente o capitalismo e simpatizava com o socialismo, mas via com apreensão os caminhos adotados do socialismo real que levaram à queda do Muro de Berlim. A mais gigantesca experiência jamais feita de uma estrutura social inédita, de um avanço no ritmo o mais acelerado possível. Mas é terrivelmente grande, sim, mas também terrivelmente desumana. Para ele, a civilização a promover não pode ser outra senão a civilização do ser mais, com a distribuição equitativa do ter. E nesta perspectiva, quando Lebré continuou suas viagens e estudos alargando seus horizontes, não podia senão escrever um livro com o título Suicídio ou Sobrevivência do Ocidente, em que diz: a humanidade clama por uma nova civilização que nem os russos nem os norte-americanos, materialistas cada um a seu modo, não saberiam promover. Uma reviravolta nas escalas de valor, uma ampliação do olhar, um verdadeiro respeito ao homem, o abandono de desvios desastrosos que condicionam o nascimento de uma terra mais fraterna. E sua visão de civilização se apoiava numa confiança na capacidade dos seres humanos de superarem seus problemas. A humanidade só continua civilizada superando-se a si mesma. A inteligência humana não deve jamais capitular. A visão de desenvolvimento de Lebré e economia e humanismo era, portanto, bem mais ampla que aquela que o assimila ao simples crescimento econômico preponderante no Brasil de hoje, medido pelo PIB e falseado pelo PIB per capita, que esconde a má distribuição da renda. Como ele mesmo dizia, o desenvolvimento é algo bem diferente da elevação dos números totais de uma produção mal dividida. Sua definição do desenvolvimento o vê como um processo permanente de ascensão humana. O desenvolvimento é a série, ou mais exatamente as séries de passagens para uma população determinada e para todas as frações de população que a compõem, de uma fase menos humana a uma fase mais humana, no ritmo o mais rápido possível, ao custo menos elevado possível, levando em conta a solidariedade entre as frações da população nacional e entre as nações.
Ele pagou, no entanto, o preço da visão tecnicista que prevalecia no mundo, talvez mais em seu tempo do que nos dias de hoje, pela qual se acredita que tudo pode se resolver de cima para baixo, com bons diagnósticos, arbitragens acertadas e planos bem elaborados. As conclusões de seus estudos se chocavam com vontades políticas diferentes das expressadas em suas recomendações. Lebré aconselhara, no entanto, nos princípios para a ação, colocar no coração e sobre os ombros a miséria do povo, mas não como alguém estranho, e sim como um entre eles, com eles, fazendo-os entrar na luta, engajando-os no combate da sua própria libertação. Ora, isso abriu o campo para que tivesse uma enorme simpatia com as experiências que seus colaboradores começaram a fazer, na França como no Brasil, com o método de pesquisa participativa e de pesquisação, que levam à organização da ação de baixo para cima, tendo como sujeitos aqueles que precisam se libertar. E talvez por isso mesmo, como Lebré tenha dito, já ao fim de sua vida, nos tempos do Concílio Vaticano II, mais do que planejadores e técnicos, o desenvolvimento tem necessidade de pensadores e pessoas com sabedoria que abram o caminho à ética. Até onde está ainda viva a presença de Lebré no mundo e no Brasil? Seguramente a semente da responsabilidade ética que ele lançou fez seu caminho, como na vida de Alfredo Bose, nosso homenageado de hoje, e possivelmente na minha e de muitos companheiros nossos. Juntou-se e cruzou-se com outras sementes. A maior parte da humanidade luta ainda para sair de condições de vida infra-humana. O neoliberalismo e a lógica capitalista ainda dominam o mundo. A militarização dos conflitos dentro da dialética terrorismo-guerra traz ainda mais sofrimento aos povos. Mas um número crescente de pessoas afirma que um outro mundo é possível, rumo a uma globalização com base, como desejava Lebré, numa solidariedade crescente entre os povos. Chico Whittaker, Paris, 19 de agosto de 2006. Muitíssimo obrigado a todos os membros da mesa, a todos que aqui estão. Essa etapa do nosso grande debate intelectual fica nesse momento, não sei se encerrada, suspensa, né? Porque nesse evento, que é uma iniciativa do Instituto de Estudos Avançados da USP, cujo diretor João Steiner está presente, com apoio da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e também da ECA, e com a coordenação do professor João Roberto Faria, eu pediria ao professor João Roberto que encerrasse essa etapa e anunciasse a seguinte. Enquanto ele não fala, me permita agradecer ao seu imenso trabalho e muito bem sucedido. Muito obrigado, professor Gabriel. Muito obrigado aos membros da mesa. Nós vamos agora desfazer, não é,